Nós que estamos aqui com o doutor Geraldo Ferreira, ele que é presidente do Sindicato dos Médicos e vai conversar com a gente sobre algumas demandas importantes que dizem respeito aí à atuação profissional dos médicos e também à situação de alguns dos hospitais, dos principais hospitais do Estado. Então, seja muito bem-vindo, doutor Geraldo, saúde os nossos ouvintes e espectadores. É um prazer, Andressa, estar aqui. Minha saudação aos que nos assistem e estou disponível. Muito bem, então, nossos internautas já estão aqui interagindo e já adiantaram com a seguinte provocação. Doutor Geraldo, qual é o ponto de vista do sindicato sobre a recente crise que o hospital Valfredo Gurgel enfrentou, não é, com relação à superlotação e a outros aspectos mais? O que é que o senhor, como diretor, não é, como responsável geral, o presidente do sindicato, qual a sua avaliação sobre esse ponto? Olha, há uma crise sistêmica na saúde provocada por vários fatores. Começa por uma capital como Natal, mas se estende por todos os interiores. A cobertura da estratégia de saúde da família é baixa, em torno de 50% a 60%. Então, os pacientes não têm acesso ao primeiro atendimento, então finam complicando, né? Aí, quando você passa para um segundo nível, que é a assistência do especialista, seja cirúrgico ou consulta de especialista, nós viemos hoje, inclusive, de uma visita a uma policlínica de Natal. Por sinal, uma muito bem administrada. A Policlínica Sul de Natal tem 23 especialidades, 38 médicos, mas necessitaria ampliação de sua rede. Por quê? Tem pacientes que chegam lá depois de uma espera de 3 meses, 60 dias, 90 dias. E quando chegam lá é a consulta. Se ele precisa de um exame, vamos supor, foi atendido por um gastro e precisa de uma endoscopia, volta para a unidade base, solicita o exame, entra no sistema de novo. E este retorno para a policlínica é previsto no prazo de 30 dias. Ora, o paciente, para arranjar a consulta, foram 60 ou 90 dias. Para o exame é outro tanto desse. Então, 30 dias não vai dar tempo. O paciente, então, o tratamento, em suma, sofre um retardo muito grande. Aí subimos de nível para os hospitais, falta de leitos, não é? Daí a crise no Hospital Valfredo Gurgel, onde os corredores estavam lotados, 96 pacientes. Isso. Nos corredores. A imprensa noticiou isso nos últimos dias. Uma situação dramática, não é? Dramática por quê? Porque coloque-se na pele quem nos assiste, ficar no meio de um corredor, suas necessidades básicas, né? Um banho, ir a um banheiro, ir a usar suas necessidades básicas, você fica exposto, né? Aqueles 90 e tantos pacientes corredor, onde é que tem um banheiro aqui, onde é que tem seminus, sem lençóis às vezes nas macas, é um quadro muito dramático. Então faltam leitos, não é? As filas de cirurgia são imensas, hoje há quase 10 mil pacientes em filas de cirurgia no Rio Grande do Norte. Isso é muito ruim também, porque alguns podem até nesta caminhada terminarem sequelados ou virem até morrer. Nós tivemos casos de pacientes que chegaram do interior, casos que podiam amputar um dedo e findaram amputando uma perna e findaram se complicando e morrendo. Então o retardo no atendimento é uma coisa muito grave. Então o sindicato cumpre a sua função de fiscalizar essas unidades e pedir, clamar soluções, não é? Nossa missão não é fazer balbúrdia, não é? Nossa missão é clamar, reclamar e, claro, sendo necessário, acionar Ministério Público, Justiça, etc., para que as soluções sejam encontradas. Então, é um quadro dramático a saúde do Rio Grande do Norte. Eu diria um pouco pior, né, do que a situação nacional. Nós temos aqui Paraíba, Ceará e Pernambuco, são nossos vizinhos imediatos. A saúde não está um paraíso, mas está melhor do que aqui. Sim, sim. Então, o Sindicato dos Médicos hoje, ele possui entre o seu protocolo de ação exatamente esse projeto que implica nessa visita em loco aos hospitais, né, onde vocês vão caminhando e sentindo essa realidade e, a partir daí, pensando em ações transformadoras, né, ou pelo menos encaminhamentos, né, que tenham como consequência a transformação desses cenários, que, sem sombra de dúvida, para a gente que está no jornalismo noticiando, já nos causa muita dor e sofrimento, e aí a gente fica se colocando no lugar de quem está lá, é um cenário bem complicado mesmo.
Doutor Geraldo, fala para a gente sobre um evento que o sindicato também está organizando, né? Inclusive um evento de envergadura nacional que vai acontecer aqui no Rio Grande do Norte, a partir da coordenação do Sindicato dos Médicos do RN. Sim, nós temos agora no fim de semana, não é? Sexta e sábado, uma reunião nacional com os sindicatos nacionais. Os sindicatos médicos, eles têm uma atuação relevante no acompanhamento das condições de trabalho, do funcionamento das unidades, não é? E nós vamos exatamente nos reunir para discutir este atendimento nos estados. Nós sabemos que algumas regiões funcionam um pouco melhor. Exemplo, Rio Grande do Sul, não é? Então lá nós temos uma saúde um pouco melhor. A gente teve a oportunidade de visitar UPAs, não é? Hospitais no Rio Grande do Sul, onde nós podemos constatar que, primeiro, as estruturas físicas, não é? O que choca muito a gente no Nordeste, particularmente em Natal, são as estruturas físicas. Quando você entra, normalmente, nós visitamos esses hospitais municipal, o Hospital Rui Pereira, que é o de diabéticos, e a gente vê uma situação de muita precariedade. A parte elétrica exposta, riscos de acidentes gravíssimos, inclusive grandes incêndios. As pessoas estão a par disso, os gestores estão a par disso, não é? E precisa acompanhar com muita atenção, tem que ter uma brigada de incêndio muito efetiva, porque de repente podemos ter um acidente sério numa unidade dessa. E se torna muito mais sério pensando que muitos pacientes não têm a mobilidade para poder fugir de uma situação de incêndio, por exemplo. Foi o que aconteceu recentemente no Rio de Janeiro, onde muitos pacientes no leito não tiveram a mínima condição de fugir daquele ambiente de chama, de incêndio descontrolado e terminaram perdendo suas vidas carbonizados, né? Pois é. Aí visitamos também hospitais que são referência, importantíssimo, o Hospital Giseira Trigueiro, né? E quando eu faço aqui uma crítica à estrutura, à infraestrutura, não é a direção, não. A direção toda é comprometida através dos relatórios. Agora, o sistema público funciona assim, não é? Através de relatórios, pedidos, né? Eu digo que falta isso e mando para quem tem o dinheiro, né? Vamos chamar assim. Então, nós notamos que todos os gestores, eles têm compromisso. Da mesma forma, o Giseiro Trigueiro nós visitamos, nós notamos o empenho da direção, mas, para você ter uma ideia, Andressa, o sistema de ar-condicionado estava quebrado. Os pacientes nas enfermarias se abanando, ou então com ventilador. As janelas abertas, não é? Porque o calor era enorme, né? Aí por quê? Porque a empresa de manutenção estava com atraso de meses sem receber e suspendeu a manutenção, não é? Então nós nos deparamos às vezes com problemas dessa natureza e que a gente sente um sofrimento muito grande porque, como um paciente que está em tratamento, que devia ter um máximo ali de respeito à sua dignidade, se defronta com uma situação como essa, não é? Aí lá está o paciente num leito, familiar com um ventilador grande soprando, tudo às vezes é uma coisa assim que você diz, meu Deus, que sofrimento, que provação, não é? Provação terrível. Então, um hospital de referência, mas que enfrenta também essas dificuldades estruturais, né? Ao lado dele está construído um instituto de medicina tropical, que deve ser uma coisa muito boa, não é? Mas não está funcionando ainda, né? Já tem uma diretoria estabelecida, mas eu perguntei lá, vai funcionar quando? Porque vai funcionar como suporte, né? Internamente, tudo. Vai ser uma coisa importante para o Rio Grande do Norte. Do Giseuda? Do Giseuda, do Instituto de Medicina Tropical, vai funcionar vizinho, né? Mas não está funcionando ainda. Nós tivemos, por exemplo, aqui no Hospital de Euclésia, em Parnamirim, aí tem uma ampliação de 80 leitos que vem se arrastando aí há um bom tempo. Estava suspensa a ampliação porque o governo não tinha tomado a decisão política de continuar, mas tinha dinheiro em caixa, 4 milhões para continuar a ampliação. 80 leitos, você imagine. Agora era a quantidade de pessoas que estavam nos corredores. Aproveitando para falar de ampliação de leitos, a gente pensando também na infância, nas crianças, como é que está essa situação dos leitos e principalmente das UTIs para as crianças no estado? Extremamente dramática, não é? Nós temos acompanhado ao longo dos anos, eu me lembro que começou se fechando a UTI pediátrica do Santa Catarina, aí depois se fechou a do Maria Alice, dizendo que não tinha profissionais suficientes e precisava transferir os profissionais para o Valfredo. Aí agora a ameaça de fechamento é do Valfredo. Né? Disse que as equipes já não conseguem se completar. E é verdade, grande parte dos profissionais já são terceirizados, são via cooperativa, né?
Então, é preciso concurso público. Precisa. A gente sabe que algumas especialidades têm mais dificuldade. Pediatria é uma delas. Ainda tem profissionais em número suficiente para a demanda, para a necessidade. Mas o governo tem que insistir. Por quê? Porque os terceirizados, via de regra, eles não têm a fixação no seu local de trabalho. Eles podem sair dali a qualquer momento, encontrar uma coisa melhor. E há uma competição no mercado por esses profissionais. Então, de repente, a rede privada, os hospitais privados oferecem uma vantagem maior, aí o serviço público fica nesses sobressaltos. De repente, você já não tem o número de profissionais suficientes. A rede é precária, né? Ela recebe um suporte externo do hospital infantil, né? Que é quem, na verdade, quem garante uma boa cobertura à infância do Rio Grande do Norte é o hospital infantil. Aí do Estado, é uma entidade filantrópica, não é? Sim, se não fosse... Se não fosse ele, era muito difícil. Inclusive, ele sofreu uma pressão muito grande no começo do governo, corte de metade do que o Estado repassava para ele, mas ele é um hospital essencial, não só na parte de UTI pediátrica, mas do atendimento a toda a pediatria, cirurgia de alta complexidade, ou de média e pequena também. É um hospital importantíssimo nessa rede. E é preciso ser visto assim com olhos muito cuidadosos e carinhosos pelo governo do Estado. Então, para a gente poder encerrar, doutor Geraldo, muito esclarecedora a sua fala. A gente deixa o senhor à vontade aí para finalizar, se despedir dos nossos ouvintes e também destacar alguma outra ação, alguma outra atividade que vem sendo desenvolvida pelo sindicato, que o senhor queira fazer uso aqui da nossa tribuna para poder falar para a sociedade potiguar. Eu digo, depois dessa visita de hoje, a essa Policlínica Sul, que é ali em Neópolis, em Natal, eu coloquei um textozinho simplificando mais ou menos a visão que eu tenho dessas visitas às entidades. Primeiro, precisa ter uma boa gestão, não é? Essa é uma coisa fundamental. Segundo, uma infraestrutura que permita o acolhimento, o recebimento, o internamento dos doentes, se for o caso, com dignidade, né? Terceiro, precisa ter um corpo clínico concursado, contratado, para que eles criem vínculos, inclusive amorosos, né? Com a instituição e com a comunidade. Sem dúvida. Essas três coisas são essenciais. Muito bem.